Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a Fer Farm, esse nosso novo projeto para falarmos com pessoas especiais do agronegócio. E esse nosso primeiro bate-papo vai ser com uma pessoa muito importante e relevante do segmento, que é o Rodrigo Rodrigues, um nome que todos nós conhecemos, e eu posso dizer que é inclusive meu amigo, né, Rodrigo? Acho que eu posso falar isso. Com certeza, Fê. Já nos conhecemos há muito tempo, graças ao Oeste da Bahia. Aí. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito esse primeiro bate-papo, que nós vamos falar sobre algumas coisas bem generalistas da agronomia, da agricultura. Então, muito obrigada. Gostaria que você falasse um pouquinho da tua história e se apresentasse, por favor. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com você, com toda a tua audiência aqui. Bom, eu venho de uma família de 4 gerações de agricultores e agrônomos. Me formei em Piracicaba, fui trabalhar no negócio da família e muito rapidamente eu descobri que ia ser neto do meu avô, filho do meu pai, irmão do meu irmão. Amo todo mundo, mas fiquei com uma dúvida se eu tinha luz própria. Fui trabalhar no sul do estado do Paraná, com a holandesada na região do ABC, no intuito de aprender sobre plantio direto e agricultura de precisão e também de give back, né? Como eu estudei na USP, eu falei, olha, se eu ajudar mais famílias do que só a minha, eu vou estar contribuindo mais rapidamente com a sociedade, melhor com a sociedade. No fim, falar, eu vou ficar 2 anos lá, fazer planos é fazer cócegas em Deus, e eu fiquei 11 anos, e aí depois fiz um monte de outras coisas aí na vida, e acabei indo trabalhar no Oeste da Bahia, onde a gente se conheceu, foi bem legal. Também tive muito insucesso em algumas empreitadas, e o insucesso ensina bem mais do que o sucesso, então foi importante aí para ganhar um pouco de ruga, um pouco de cabelo branco, um pouco de humildade. E também tive o prazer de ter algumas empreitadas muito felizes em termos de prosperar em alguns negócios, e hoje eu estou tô trabalhando no ramo de sementes de soja, como a gente vai falar mais tarde. Hein? Muito bom. Muito obrigado de novo pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Estou realmente muito feliz e lisonjeada por você ter aceito, e eu tenho certeza que vai contribuir, porque, como nós conversamos, inclusive, na semana passada, por que nasceu esse projeto? Né? Por que eu pensei e resolvi idealizar o Fer Farm? Por uma inquietação de 2 fatores. Primeiro, como que a sociedade nos vê. Então, a sociedade, o urbano, né? Como que o urbano vê o agro? Porque eu tenho muitos amigos da vida mais urbana, e existe um desconhecimento muito grande, né, por parte dessas pessoas, porque onde que elas encontram as informações, né? Ou o agro é o Jeca Tatu do Monteiro Lobato, que nós falamos sobre isso, né? Ou é o vilão latifundiário da novela. E, na verdade, nós somos muito, muito, muito mais do que isso. Então, esse foi um ponto, né? Falar para a sociedade sobre o agro. E o outro ponto é pensando em estudantes de agronomia que estão saindo, né, para bater na porta de uma empresa, de um produtor, e qual que é a visão que eles têm sobre a nossa vida real. Né? Então, o projeto é pensando nesses 2 públicos, a sociedade urbana e o estudante de agronomia. Legal. Porque quando a gente fala do agro, né, o agro, nós somos o primeiro produtor de soja, nós somos o primeiro produtor de suco de laranja, de açúcar, somos o maior exportador de algodão, o terceiro maior produtor. Então, tem muita coisa para se falar. E aí eu queria entender, assim, toda essa tua experiência, como que você vê essa comunicação entre o agro e a sociedade? O que nós poderíamos fazer? Muito, muito boa pergunta, e se eu soubesse a resposta assim certinha, a gente ia estar num outro mundo como sociedade no Brasil. Mas eu vou começar com um pensamento que eu gosto, que é o seguinte: eu aprendi com o Carlos Ortiz, que foi meu colega de conselho, hoje é conselheiro do nosso negócio na família, e ele fala assim, né? O amor é ouro e o tempo é o ladrão. Ele fala muito isso para os negócios, né, familiares, mas também serve para de onde a gente veio, o que a gente é. Né? Todos nós viemos, começamos há muito pouco tempo como caçadores-coletores, né, faz 7.000 anos que a gente se organizou como sociedades. Então, todos nós éramos agricultores até trás anteontem, do ponto de vista evolutivo. Né?
mas o amor é ouro, né? Ou seja, essa comunhão com a natureza, com o agro, é ouro, tá aí. Só que o tempo é o ladrão. Acho que com 3, 4 gerações que as pessoas migraram das zonas rurais para a urbana, teve um distanciamento e aí começou muita reverberação de coisas não tão legais assim. Então, em relação a como a gente se comunica, eu acho que a gente se comunica mal, porque ou a gente vem com uma soberba, né? O agricultor vem, não fale mal do agricultor de boca cheia, que acho que não tem nada a ver, né? Assim como o ou senão a gente vem como pobrinho mais limpinho, né? Tipo, vamos fazer um tratoraço para perdoar minhas dívidas, né? Então, pelo amor de Deus, acho que nenhum dos tons cabem, né? Acho que o agro brasileiro é incrível do ponto de vista de sequestro de carbono, plantio direto, cana crua, uso de biológico, então, assim, é um show de tecnologia, né? Temos problemas? Temos. Assim, eu costumo dizer o seguinte, né? Tem médico ruim, médico bom, tem índio bom, índio ruim, tem policial bom, policial ruim, tem agricultor bom, agricultor ruim. Sim, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco e fazer um estereótipo, né? E ser especialista numa tuitada, né? Então acho que a gente tem que Isso. segmentar isso aí, né? Eu tenho pensado muito sobre essa questão, né, da polarização dos discursos, das narrativas, né? Nem falo de direita e esquerda, mas assim, as pessoas, né, a nossa sociedade hoje está muito intransigente, está muito travada, assim, se não for a minha opinião, não serve, né, então, acho que a gente ser um pouco mais reflexivo, escutar um pouco mais e entender um pouco mais, né, vai ajudar bastante, né, então eu entendo que se a gente falar as verdades, né, através da ciência, né, e sem soberba, mas também sem ser pobrinho, mais limpinho, com o tempo as coisas vão decantando. Mas vai ter quem não gosta da gente. Tudo bem, o que seria do verde se todos gostassem do amarelo, né? Então, agora, quando a gente fala do grande público, né, e de como a gente se posiciona e se comunica, acho que a gente estaria dando um grande passo, né? Tem muitas coisas envolvidas quando a gente fala de agro no Brasil, né? Eu li uma matéria na The Economist uns 15 anos atrás que era muito boa, sabe, Fer? Que era assim, a gente responde a mesma pergunta, a gente dá a resposta para duas perguntas que são diferentes. 95% das pessoas pergunta, teremos jantar? Enquanto 5% das pessoas, que são as pessoas que leem jornal, que fazem opinião pública, que são os influencers, perguntam: o que teremos de jantar? São coisas completamente diferentes, né? O que teremos de jantar, que é, graças ao bom Deus, que é o que você e eu estamos perguntando, se a gente pode escolher o que comer, se é um orgânico, se é um cage-free, etc., que são escolhas que podem impactar no meio ambiente de maneira diferente, são diferentes das conversas de quando a gente fala teremos jantar, que é a grande maioria das pessoas que precisa de alimento. E a maneira de fazer alimento é fazer alimento com qualidade, segurança e barato, com o menor impacto possível. E sob qualquer dimensão, uma atividade humana, quanto mais intensiva ela for, desde que ela não cause danos àquele ambiente depois, ela é a mais sustentável possível, seja uma fábrica, um serviço ou mesmo agricultura, né? Sim. Com relação aos jovens que estão entrando no agro, né? Você me perguntou no começo, eu deixei para o final. Eu estou muito feliz que o meu filho Felipe está com 18 anos e acabou de entrar na Exalc. Que legal. É a quinta geração Nosso de colega. Exatamente. No próximo a gente chama ele para participar também. Boa, boa. É a quinta geração de agrônomos e agricultores aí na família. E foi muito interessante, porque a construção não foi nada óbvio, né? Ele é um menino super urbano, nascido e criado, né, em grandes cidades. E a construção, ele sempre falou em fazer administração, e ele quis fazer agronomia. Eu vou contar um pouco do caminho dele, porque pode fazer um paralelo com muita gente urbana. Eu fui para a feira de carreiras do colégio dele, para falar de agronomia, para 10 gato pingado, inclusive ele. E aí
terminou a reunião, né, a exposição, ele falou, nossa, papai, quanta coisa legal que você fez, como é legal ser engenheiro agrônomo, isso ele sempre querendo fazer administração. Eu falei, poxa, filho, mas eu te levei para tantos lugares, você viu comigo tantas coisas de agro e foi novidade o que você me escutou? Foi, enfim. Depois, a, a gente contratou um curso para falar sobre o negócio agrícola para a terceira geração, né? Desculpa, para a próxima geração, debaixo de mim aqui. E ele estava lá, e aí meu pai falou do passado, o meu irmão falou do presente, e meu sobrinho, que está com 28 anos, já trabalha no nosso negócio, falou do futuro, de biológico, de regenerativo, de sequestro de carbono, etc., mudanças climáticas. Acabada essa reunião, ele perguntou, papai, eu poderia trabalhar no negócio da família? Né? Eu falei, filho, se você tiver a formação e nós tivermos espaço, por que não? Né? E por último, ele estava fazendo uma orientação vocacional e a orientadora falou, olha, você tem tantos interesses, né, e tanta flexibilidade que você pode fazer muitas coisas na sua vida. Por que você não conversa com um administrador e um engenheiro agrônomo? Né? E ele colocou dois meninos recém-formados para falar de engenharia agronômica e de administração. E ao final da conversa ele falou assim, o brilho dos olhos do menino que fez engenharia agronômica era muito maior do que o que fez administração, né? Então, quando a gente faz engenharia agronômica, é uma carreira tão ampla, né? Que você tem humanas, tem exatas, tem biológicas, e tem tantas coisas diferentes para serem exploradas e tantas vertentes na pesquisa, na extensão, né, como professor, ou como profissional liberal, ou mesmo empresário, ou colaborador de alguma empresa, que é quase, vou falar uma coisa brincando, mas é quase séria, né? Que assim, se você não souber o que vai fazer, faz engenharia agronômica. Você tem tantas alternativas aí Com que certeza. você vai e a maior parte dos campos tem muito também uma boa relação com a natureza e a capacidade de formar bons amigos aí, boas amizades para o resto da vida que podem ser bons inícios de carreira aí, Fer. Com certeza. E, inclusive, dá para até correr nas fazendas, né, Rodrigo? Também fazer algumas atividades esportivas nas fazendas. Eu lembro que um domingo nós fizemos uma corrida lá na fazenda de vocês, em Lem. Campo aberto, isso mesmo. Exatamente. Teve até premiação. Sim. Ai, faz tempo. Mas que legal, tipo, falar sobre a profissão exige muito tempo, né? Porque Sim. realmente é um leque de oportunidades, cada vez mais. E, inclusive, ontem eu estava escutando um podcast do Walter Longo, que eu sou muito fã dele. E ele estava falando sobre um assunto que eu acho que se encaixa bem na nossa profissão. Primeiro e está relacionado com o que você falou, sobre a questão do Twitter, né? Hoje qualquer rede social não, qualquer ferramenta que a gente possa buscar informação, se a pessoa se conformar com aquela informação, ela realmente ela pode se enganar e vai ficar para trás, né? E aí ele falou sobre a curiosidade, que as pessoas vão, se elas perderem a curiosidade, elas não conseguem ir adiante, né? E eu acho que está muito relacionado também com essa questão da comunicação, as pessoas, né, como que nós nos comunicamos com algo, mas qual que é a curiosidade das pessoas também em saber sobre, né, da onde vem, o que nós fizemos, da onde vem, né, sei lá, alimento, enfim, a roupa, acho que tem tudo, isso tem tudo a ver com a curiosidade que ele falou. E também ele falou também sobre um assunto relacionado ao futuro, que as pessoas cada vez menos devem ser especialistas. E aí sim tem tudo a ver com a nossa profissão, né? Nós temos muitos especialistas, muitos cientistas, muitas pessoas que são fundamentais para estudar determinados conceitos, mas quem trabalha no campo tem que ter uma visão sistêmica, né, do processo para conseguir fazer um bom trabalho. Por isso que é um leque de oportunidades de fazer agronomia. Sim. Eu gosto muito do teu approach também aqui, e nessa jornada aí, né, de levar o meu filho para ver quais eram as
faculdades que ele queria fazer, a gente andou por um monte de administração e finalmente fomos em algumas de agronomia. Eu tive uma conversa com o professor Núcio, né, que foi diretor da Exalc, que fez o mestrado e doutorado nos Estados Unidos e o pós-doc na China. Então, um cara que andou muito, foi vice-reitor da USP e tal. Eu falei, professor, como é que é o novo perfil do profissional de agrárias? Ele falou assim, olha, além de ser alguém que tenha muitas habilidades interpessoais, né, gestão de pessoas, relacionamento, etc., ele é uma pessoa capaz de gerir informação, né, de gerir bancos de dados, informações, etc. Por quê? Porque no passo que a humanidade está andando, a gente dobra o conhecimento a cada 5 anos, né? 4, 5 anos. Então, uma faculdade de agronomia que são 5 anos, você se forma com metade das informações que você teve já obsoletas, né? Exatamente. De modo que, né, a capacidade de ter bons conceitos e depois gerir pessoas e gerir bons relacionamentos e ao mesmo tempo saber onde estão as informações e saber gerir essas informações que é a grande diferença do profissional do futuro, né? Porque senão, né, já faz bastante tempo que a gente passou dos tempos modernos do Charlie Chaplin, né? De sermos apertadores de parafuso ou tarefeiros, né? Então, e eu acho que nesse sentido é uma oportunidade ímpar no Brasil da gente fazer um golaço, né? Porque quando a OCDE fala que 40% da demanda extra de alimento vai vir do Brasil, né? Nós temos que, ao mesmo tempo, é um dever e uma honra de fazer frente a essa demanda que é muito importante e que hoje de manhã eu estava na Fiesp, eu sou conselheiro do Conselho Superior do Agronegócio, lá na Fiesp, e o Orita, né, Walter Orita, também na Bahia, né, fez uma palestra grande falando assim, olha, a fronteira agrícola física acabou, né? De fato, se você junta o que tem muito pouca área para fazer conversão ou de pastagem em lavoura ou de biomas naturais pelo Código Florestal em lavoura. Sim. A grande revolução vem da produtividade, né? Portanto, vai ser o toolkit do engenheiro agrônomo, do zootecnista, do médico veterinário, etc., da turma de agrárias, vai ser cada vez mais demandado aí, né, Fer? Com certeza. E a questão de análise de dados cada vez mais fundamental, porque a quantidade de dados que são gerados, se eles não forem analisados com inteligência, os dados não servem para nada, né? Se nós não conseguirmos avaliar e utilizar essa informação. Eu lembro sempre de uma frase do Dirceu Gassen, que ele dizia que a produtividade é o resultado do conhecimento aplicado por hectare. É uma frase que eu acho fantástica e que... Genial, isso mesmo. Isso aí. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho então de Brasil. Quando a gente fala do agro no Brasil, nós falamos de 26% do PIB do agronegócio, né? 26% dos empregos gerados também vem do agronegócio. E quando nós olhamos para as regiões, o agronegócio é capaz de revolucionar. Quem diria que São Desidério seria uma das cidades que tem o maior PIB agropecuário do país, né? Tem um dos melhores IDHs do Brasil também, né? Sendo que na década de 70 tinha um IDH subsaariano, né? Então, o que a soja, o milho, o algodão naquela zona fez foi fundamental, assim como em muitas regiões do Mato Grosso, do Piauí, do Maranhão, etc. Exatamente. E o algodão também, né, que é tão importante naquela região, enfim. Mas aí eu queria trazer outro assunto, né? Porque quando a gente fala desses números, a gente acaba falando de soja, de milho, de algodão. E na semana passada nós também falamos sobre o livro Os 6 Copos, né, que contam a história da humanidade. Sim. E aí nós temos outras culturas tão importantes, né, como a uva,
como o lúpulo que está crescendo no Brasil, o trigo, a cevada, o café, que é um dos copos, né, que contam também a história dos destilados. Então, esse livro também é genial, é fantástico. E aí, quando nós olhamos, vamos falar sobre vinho agora. Quando a gente fala sobre vinhos, no Brasil tem mais de 1.000 vinícolas, em torno de 1.100, 1.200 vinícolas. E aí eu lembro também que... Pois é, metade disso aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 540 vinícolas são aqui no Rio Grande do Sul, na Serra principalmente, e as da fronteira oeste. Então, quando a gente também olha para um segmento que cresce cada vez mais e também gourmetiza cada vez mais, e as pessoas cada vez mais querem tomar vinho, isso também é o agro que muitas vezes as pessoas não olham dessa forma, né? Porque se olha para a soja, se olha para o milho. Até alguns dias atrás eu vi um Instagram, uma postagem, alguém falando assim, ninguém come soja. Realmente, tem gente que come, né? In natura, mas também come através de hambúrguer, através de leite de soja e tantos outros produtos que a soja é utilizada como matéria-prima, né? Mas principalmente para alimentação animal. Ou seja, se a gente come carne, né, de certa forma, nós estamos comendo soja também. Então, como que também, né, você enxerga isso, assim, como valorizar outros segmentos que são tão importantes para a economia também e que são do agro, que são agro? Legal. Eu acho o seguinte, né? Essa tua pergunta me lembra uma vez, que eu era consultor agronômico e da INPA, né, que é a empresa de consultoria agronômica que eu tinha na época. Eu escrevia um forward para começar o ano para os clientes, né? E eu escrevi aquele ano, acho que foi 2003, 2004, que eram as falsas dicotomias, né? Que é produzir ou preservar, que era irrigado ou sequeiro, que era grande ou pequeno, né? Que era familiar ou empresarial, né? Que era sustentável ou destruir. Sim. Na prática, eu acho que isso é uma grande narrativa que não força as pessoas a enxergar o mundo de maneira compartimentalizada em caixinhas, que não faz o menor sentido, né? O mundo é muito mais complexo do que isso. O agronegócio brasileiro é muito complexo e muito variado, né? O Brasil são vários Brasis, né? Quando você anda de norte a sul, eu tive a oportunidade de andar bastante. São muitas coisas diferentes, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Aliás, isso que é o divertido, né? Então, né, o mate, o café, os destilados, o vinho, a cerveja, etc., né? Como a gente viu, né, a história do mundo em 6 copos, né? Eu acho que, né, não tem um ou outro, mas tem um e outro, e tem que mais cabe para a realidade de cada um, até as fazendas verticais dentro dos grandes centros urbanos, né? Então, exatamente. Tem espaço e cabe todo mundo, e o mercado, no final do dia, o lucro é a licença para você operar, né? Então, obviamente, quando a semana passada eu estava dando uma palestra no Senar lá em Brasília, e foi super interessante, porque assim, tem muita gente que precisa ser ajudado mesmo, né? Porque tem um nível de conhecimento, um nível financeiro, um nível de necessidade de sobrevivência que realmente precisa ser ajudado. Mas a grande maioria do agro, né, tem capacidade de andar em boa dose com as suas próprias pernas, né? Eu peço para o governo não precisa ajudar a gente, ele só não precisa atrapalhar, né? Então, assim, ter um jogo justo para a gente tocar e jogar esse jogo, né? E eu acho que é justamente porque a gente pode falar de soja, milho, algodão, café, cana, mas pode falar de mel, pode falar de agroturismo, de queijo, de vinhos e de etc. Eu vou falar que a bebida que eu prefiro é a água, né? Porque ela participa de todas elas. De todos. Né? E aí, eu não sou isento, mas eu sou inclusivo, ou seja, cabe todo mundo nessa brincadeira aí, e ela vai bem com todas as culturas e todas as matérias-primas ou com todas as bebidas, né? Sim, que legal. E falando de cerveja, né, eu também busquei um dado aqui que me surpreendeu.
O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo e nós temos 1.847 cervejarias registradas no Brasil. Incrível. É muita coisa, né? É muita coisa e eu tive a oportunidade de trabalhar com cevada quando eu morei lá na região dos Campos Gerais, no Paraná, né? E agora que eu conheço o algodão, né? Mas na época eu não conhecia tão bem, era para mim a cultura mais linda que existia, né? Que um campo de cevada, depois de florescido, né? Tá todas as aristas para fora, assim, o vento bate nele, nunca é um Lindo. lugar super plano, então tem uma beleza cênica incrível, né? É. É demais, né? De novo, né? O Brasil tem uma capacidade importante de fazer cevada cervejeira, tem feito, tem aumentado a sua exposição, e é interessante, né? Como, olha, cerveja que é um negócio tão apaixonante. Eu tenho amigos que fazem cervejas artesanais. Quando eu morava no Paraná, eu trazia trigo para eles e cevada para eles fazerem os próprios maltes aqui em máquina de lavar roupa improvisada, aquela coisa toda, né? Raiz. Mas o que era muito Cervejaria interessante raiz. era o seguinte, né? Apesar né, no final do dia, né, Fer, como é que eu vejo? Por que tem tanto jovem vindo para a agricultura no Brasil hoje? Porque é sexy. Por que é sexy? Porque tem renda, gera prosperidade, tem um monte de tecnologia possível e as pessoas que estão próximas sabem o que é um sequestro de carbono, sabem como é que funciona um ciclo, como é que é um plano direto, uma cana crua, etc, né? Então, é por isso que a idade média do agricultor brasileiro, enquanto que na Europa está acima dos 60 anos, como nos Estados Unidos Exato. também no Brasil está próximo dos 40, né? Exatamente. Dos decisores, né? Sim. E aí eu, né, fazendo paralelo com a cerveja, apesar de ser super sexy, tem muita ciência. Pô, você não pode ter mais de 12,5% de proteína, porque senão você vai ter uma cerveja de baixa qualidade. Você não pode ter menos de 95% de germinação no teu grão, que vai ser malteado, porque se ele não germinar e emergir, para tirar o cotilédone dele e as radículas, ele não vai ter um malte de boa qualidade. Então, é muito interessante a gente poder viver, né, num ambiente, né, de engenharia, tem muita ciência, muita Sim. racionalidade, e agronômica, né, que tem, né, são dois trilhos paralelos que tem muita poesia, muita boa vontade, muita interação com a natureza, né, de modo que eu acho que se a gente estiver tendo um chamamento maior de estar um pouco mais perto das nossas origens naturais, talvez seja por isso que o agro tem ficado mais em voga no Brasil hoje. É tão apaixonante, né? Sim. E faz todo sentido, porque a agricultura é a arte de cultivar a terra. Nada mais poético do que isso, né? Eu tinha um professor que falava de um jeito super poético, ele falava assim, a agricultura é a arte de colher o sol, né? Então, Exatamente, muito perfeito. mesmo. Não, exatamente, isso aí. Rodrigo, você falou sobre ciência, e a ciência acho que tem um papel, teve e continua tendo um papel fundamental em em toda a evolução que nós tivemos, né, nos últimos anos. Variedade, híbrido, resistência. E na semana passada eu conversava com um pesquisador e ele falou também uma frase que eu acho que vale a pena repetir. Ele falou que a análise de solo é uma ciência, né, que a ferramenta análise de solo é uma ciência, e realmente faz todo sentido, né? E aí, linkado com o que você falou sobre a importância do entendimento de dados, o que mais, né, nós poderíamos usarmos como exemplo do que não uma análise de solo para buscar dados, buscar informação para ser um bom engenheiro agrônomo, né, fazer uma boa recomendação. Então, acho que faz todo sentido, né? A questão da ciência, a questão de interpretação de dados, o nosso trabalho e fazer com que tudo isso seja lá no campo, isso se reflita em beleza, né? No que a gente produz e que faz com que se transforme em alimento, se transforme em cerveja, se transforme em vinho, se transforme em roupa, né? Então, acho que isso que é bastante Energia, bacana. energia. Energia, exatamente. Assim, eu acho que, né, o engenheiro agrônomo são 5 anos, período integral, então tem uma
uma quantidade de cálculo, de matemática, de química, de biologia, de física, que é muito relevante, né? Eu, como engenheiro agrônomo, com CREA, posso fazer uma casa de até 3 andares no campo, né? Eu não confiaria na minha casa, mas tudo bem, isso é uma outra conversa. Eu também não. A gente deveria poder fazer isso. Eu acho que a gente tem uma quantidade muito grande de ciência colocada no nosso currículo, e quando a gente, né, faz o paralelo com o que a gente aprende lá, né, quando vai visitar as vinícolas, né, do terroir, né, que é basicamente a interação do solo, ou do ambiente, da planta e do ser humano, né, tudo isso está permeado por ciência, né, ou seja, que tipo de solo que você tem ali, qual é a variedade, né, de vinha que vai ter a melhor adaptação, vai poder entregar a melhor fruta, com a melhor Brix, com a melhor condição para a melhor bebida, depois a vinificação, nas técnicas de vinificação, né, o homem orquestrando tudo isso. Então, eu diria para você que uns bons 80, 90% desse processo é ciência pura. Eu acho que aí tem aí de 10 a 20% que é entender, ler a natureza, experimentar, né, fazer, observar, né, de maneira cuidadosa e atenta e recorrente para poder ter as melhores, através da melhor matéria-prima, ter os melhores produtos Melhor do resultado. agro. Sim, melhor resultado, acho que é o melhor nome, a melhor maneira de falar. Né? É isso mesmo. Bom, e tem um segmento também que não vive sem ciência, que é o segmento das sementes. Sim. E agora conta um pouquinho para nós, então, como que está sendo essa tua experiência para trabalhar com sementes. E eu fico também super feliz porque eu tenho mestrado em semente e é um setor que eu sou apaixonada também. Nada que nós temos, não, algumas coisas, né? A gente pode transplantar com mudas, mas a grande maioria só existe, né? Porque nós temos as sementes. E nesse caso, acredito que você esteja trabalhando mais com soja e algodão, ou só soja. Conta um pouquinho para nós. Lá em 2016, 2017, eu montei uma tese de investimento para semente, né? E era uma tese setorial bem completa. Visitei 32 sementeiras à época, do Rio Grande do Sul até o Maranhão, né? Então, virtualmente todos os grandes players. E fiquei muito apaixonado pelo setor, e eu estava trabalhando num fundo de investimento naquela época que decidiu fazer um investimento, e eu acabei fazendo o negócio, fazendo a diligência e descendo para tocar aquele negócio. Fiquei 3 anos na Sementes Campeã, e a gente saiu de 160 mil sacos para 1.200.000 sacos em 3 anos. Foi realmente um case, né? Aumentamos em 17 vezes a última linha da companhia, sem dinheiro novo, sem dívida nova. Foi um negócio muito legal, com gente muito simples e com um trabalho muito forte de criação de confiança no time, né? Eu tinha 7 pessoas que respondiam para mim, e eu fechei todo mundo no primeiro dia que eu assumi, e falei, ó, eu vou ensinar para vocês o que é a confiança. A confiança é a coisa mais cara e mais rara do mundo. Então, dentro dessa porta aqui, todo mundo pode falar para todo mundo o que quiser, desde que tenha respeito, de preferência tem amor, mas isso não deve ser com amor, que tenha respeito e que seja verdade, para o bem da companhia, né? E a gente vai, daqui a 3 anos, a gente vai ter subido o morro, né? O BOP sobe o morro em 8, a gente vai convidar o Capitão Nascimento Verdadeiro, que era o Paulo Storani, porque a gente vai ter subido o morro com sucesso juntos, porque a confiança foi alcançada e o crescimento também. Nós vamos fazer 1 milhão de sacos. Eles riram, né? Eles, você é louco. E vocês estavam com? Nós vamos 160 mil sacos. Ok. E ao final de 3 anos a gente fez 1.200.000 sacos, né? Levamos todo mundo para Foz do Iguaçu, uma convenção. Que Paulo legal. Storani esteve lá, falou com a gente. Até um dos meninos levou a noiva e pediu ela em casamento naquele lugar. Então, Que assim, legal. é muito legal. Boas histórias. Três deles ainda não eram formados e acabaram se formando. Enfim, através de uma política que a gente colocou lá de formação de pessoas e tudo mais.
Então, esse negócio da semente, né, transforma a vida das pessoas, né, transformou a minha vida e a vida de muitas pessoas. E após isso eu saí, fui para a Falcone, fiquei 2 anos e meio para montar o negócio de agro da Falcone, e com uma proposta de valor, com um time de botinas, etc. E acho que teve bastante sucesso, mas teve a oportunidade de voltar para o setor agora em setembro passado, de 2024, e a gente montou a One Seeds, né, que é uma multiplicadora de sementes que opera em Goiás e na Bahia. Hoje nós operamos no modelo muito leve de ativos, né, fazendo contratação de campos e UBSs com uma qualidade por nossa conta, no modelo de saco acabado ou tolling, e indo para o mercado atendendo o que o agrônomo chama de macro 3, 4 e 5, basicamente Goiás, Bahia, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, né? Roraima, Amapá. Eu entendo o seguinte, né, Fernando, que especialmente nas grandes culturas, mas nas outras, começando também, semente é o grande veículo de tecnologia, né? Seja ela a genética, seja ela os traits, né? Ou seja, as questões de modificação dos organismos para poder ter resistência a, a herbicidas, inseticidas, etc., né? E eu acho que essa é uma tendência que vai se intensificar, né, de cada vez mais a semente ser o veículo da tecnologia, né? E como eu vejo uma mudança de tecnologia importante aí, né, com algumas patentes expirando e outras começando, esse momento traz um pouco de incerteza, mas quando traz incerteza, traz oportunidade, né? E eu Com estou certeza. olhando para mais com o copo cheio, meio cheio, do que o copo meio vazio, né? Sim, com certeza. Quais são as genéticas que vocês trabalham, Rodrigo? Hoje nós temos Neogen e TMG, mas estamos estudando mais 2 obtentores para colocar na nossa base já para o próximo ano, né? Já para 25, 26. Que bacana. Depois que vai para a Bahia, não consegue sair mais de lá, né? Sorria, você está na Bahia. Sorria, você está na Bahia. E realmente é encantador. O nosso Velho Oeste é muito bom voltar para lá. E cada semana, se você ficar uma semana fora, quando volta, tá totalmente diferente já, né? Alguma coisa já aconteceu. É inacreditável. Nível de prosperidade, né? Colhendo esse ano 68 sacos de soja por hectare, em 2,5 milhões de hectares, né? Com soja, milho, algodão, café, HF. É realmente apaixonante mesmo. E realmente a última informação do Rally da Safra, o oeste da Bahia era a região com a média, a única região com a maior média de produtividade, comparado com o ano passado. Isso E a maior desse ano. Isso que fevereiro e março foi seco, então saiu de 70 sacos por hectare de perspectiva para 68, né? Então, Exato, exatamente. é muito impressionante aí. Muito bom. Bom, vamos lá, Rodrigo, última pergunta. Claro. Como que é ser filho do Roberto Rodrigues? Agora você me pegou, hein, filho? Olha, é muito Todo bom. mundo quer saber isso. É muito bom. Eu sou o filho mais novo de 4, né? Nós somos em 4 irmãos. Meu irmão é engenheiro agrônomo, é quem opera nossas, que é o diretor executivo das operações de São Paulo e Minas. E depois tem 2 irmãs, e eu sou o mais novo, né? Eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Acho que talvez eu seja o mais boêmio de todos, então parecido com a lógica da vida dele. E olha só, eu acho que assim, sem dúvida, ser filho dele abre portas, né? Mas as portas não ficam abertas, né? Então, a gente, no meu caso, eu não me alavanco muito no meu sobrenome. Eu acho que não preciso, e não porque tenha vergonha ou tenha menos orgulho, simplesmente que eu acho que as coisas são as que são. Você fez a tua história, né? Tenho muito orgulho dele, né? De verdade, e tenho muita gratidão, porque ele foi um cara muito altruísta, que olhou muito para o agro
brasileiro, política classista, cooperativismo, etc., e muito pouco para a área empresarial da família, né? Então a gente poderia ter crescido muito mais, né? E eu não julgo nem um pouco, pelo contrário, acho muito bom que ele seguiu o caminho dele, assim como nós, filhos, estamos seguindo os nossos caminhos. E é isso, então é muito bom ser filho dele, e aí abre portas, as portas não ficam abertas, a gente que fecha ou mantém abertas essas portas, né? E, e a vida é muito divertida, porque em 2008, na Agrifirma, eu tive que recomendar, eu era diretor de operações, foi quando a gente se conheceu, eu tive que recomendar alguns conselheiros, né? Então, eu recomendei o André Pessoa, o Carlos Ortiz, e eu recomendei meu pai também, né? Então, assim, ele era um conselheiro da empresa que eu era gestor, né? Então, foi muito Sim. interessante essa questão, né? Eu falei no começo, né, que eu fui embora dos negócios familiares para ver se eu tinha minha própria luz, eu montei minha própria empresa de consultoria agronômica. Primeiro momento que eu vi que eu tinha minha própria luz é que a minha empresa foi contratada para as fazendas que a gente tinha no Maranhão, e eram outros agrônomos que tocavam, etc. Isso foi uma maneira de um retorno feliz, vamos dizer assim. Depois, quando eu trouxe todos os meus irmãos para fazer o curso de conselho de administração, a gente ficou como iguais do ponto de vista de conhecimento, da governança, etc. E depois, nesse momento de ter trazido meu pai como conselheiro, né? E muito tempo depois eu fui o presidente do conselho do negócio familiar, e passado um tempo ele falou, ó, agora eu vou ser o presidente do conselho daqui para frente, você passa ele para mim, né? Então, eu considero que sou muito afortunado nesse sentido de ter uma troca muito intensa com ele, e a gente conversa muito sobre agro, sobre a vida, sobre família, sobre amor, sobre justiça, e então é uma dádiva poder contar com ele nas prosas de domingo. Que legal. Nos vinhos. Também, também. Uma vez na época da pandemia, a gente fez um podcast. Eu estava em São Paulo, ele estava na fazenda, eu tomando vinho e ele tomando pinga. Acabamos bêbado com o podcast, mas foi legal. Olha, são dois copos que contam a história da humanidade, o destilado e o vinho, perfeito. Absolutamente, absolutamente. Inclusive, uma curiosidade que nós não falamos quando nós falamos da cerveja. A cerveja tem um papel muito importante, porque os primeiros registros de escrita foram para fazer as contagens dos grãos, exatamente, dos grãos produzidos para produzir cerveja, né? Então tem um papel super importante. E também outra curiosidade, que a primeira receita, acredita-se que seja da cerveja, a primeira receita registrada é da cerveja. Incrível. Esse Incrível. negócio da cerveja, né? Pô, você mesmo falou, e eu tenho visto aí lúpulo no Brasil, coisa que era impensável, né? Aqui na região do interior de São Paulo, ali perto de Espírito Santo do Pinhal, tem 42, 44 vinícolas sendo gestadas, né? Comentei com você da outra vez que meu irmão me serviu um Syrah às cegas, né? E ele falou, o que é isso? Eu tomei o Syrah. Eu falei, ó, isso aqui é um Syrah sem educação, né? Mal educado. Ele falou, pô, você sabe que é um Syrah? Eu falei, é um Syrah. E aí ele falou, é um Syrah da região de Ribeirão Preto, né? Então você vê claramente que eu não vinha muito jovem, né? Uns taninos um pouco afiados demais para o meu gosto e tal, mas como é interessante que através da paixão e através da ciência, né, lugares que a gente jamais imaginava que era possível fazer bons vinhos ou boa cerveja, está acontecendo, né? Então, Exatamente. eu nunca fui malthusiano, né? Eu sempre achei que a vida ia dar um jeito. A gente tem que ajudar um pouco a natureza, é verdade, mas a gente consegue, através da ciência e da paixão do trabalho, fazer coisas maravilhosas, né? Com certeza. Outro exemplo interessante, que pode ser um assunto para outro podcast, que está relacionado 100% com ciência e a nossa capacidade de empreendedorismo, é produzir azeite de oliva aqui, pertinho, né, de Porto Alegre, Dom Pedrito, né, mais para a fronteira.
Então é outro exemplo incrível e azeites de qualidade que estão sendo premiados em todo o mundo. Caxias Então, mais uma cresceu. vez, Sim, 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 com certeza. Muito legal. é muito bom. Bom, que legal que você falou do teu pai, né? Muito bacana. Com certeza deve ter deixa todos os dias para vocês aí um legado, né, da história dele. Então, muito interessante. Rodrigo, para fechar, então, vamos lá. Pensando em Fairfarm, nesse projeto, o que você diria para a Fairfarm sobre a comunicação do agro com a sociedade e para os estudantes de agronomia? Acho que é uma iniciativa muito louvável, muito nobre. Agradeço muito, porque a gente precisa de mais pontes e menos muros. Então, continue sendo essa Legal. ponte, levando informação, de maneira bem informal, mas retratando a realidade, né, mostrando o bom e os pontos de oportunidade de melhoria, né? Sim. E é isso, vamos construir ponte, que o mundo precisa de mais ponte do que muro. Que legal. Bah, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito. E agora nós vamos fazer um Fair Farm Question. Topa? Agora você vai me colocar entre um lugar duro e uma pedra, hein? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer perguntas só tem duas respostas. Você só pode escolher uma delas. Ok. Vamos lá. Inclusive, eu até vou trocar meu boné de Fair Farm. Nossa senhora, tô ficando nervoso já. Vamos lá. Trigo ou cevada? Essa aí tu já respondeu, mas vamos lá. Trigo. Oh, que legal, muito bem. Irrigado? Não tem que justificar, né? Não, não. Tá Mas bom. pode justificar, por favor, fica à É porque, vontade. é porque o trigo é o universo do alimento e também dá para fazer cerveja. É um ingrediente também, muito bom. Irrigado ou sequeiro? Sequeiro. Depois, eu até fiquei pensando na hora que você falou que você escrevia textos Uhum. desses contrapontos, eu falei, nossa, vou dar uma errada aqui, porque é exatamente isso. É, Tá, muito bom. desculpa, irrigado ou sequeiro? Perdi. Sequeiro, sequeiro. Beleza, ó, legal. Plantio direto ou convencional? Direto. Muito bem. Soja ou milho? Poxa, não pode ser soja no verão e a safrinha e a segunda safra de milho. Tá, vou te dar uma chance. Pode ser. Acho que, de novo, não, assim, soja é muito difundido no Brasil, mas milho é mais nobre, eu acho milho uma cultura incrível. Milho. Oh, legal, muito bem. O Fancelli agradece. Tá bom. Falando em soja agora. PMS de 160 ou 220? Para vender ou para plantar? Ah, como Eu, produtor, como produtor de semente. Não, vamos, tá, eu vou refazer a pergunta. tá bom. Para plantar, 160 ou 220? 160. Para vender, 160. Eu vou te falar uma coisa, eu estudei muito isso e para mim o que vale é o vigor. muito bem. Saiu bem, saiu bem. Muito bem. TSU ou Farm? É sim. Legal. Agora, vamos lá, milho ou algodão? Ixi, agora você me apertou, hein? É, Milho. Legal, muito bem. Por quê? Agora eu vou fazer essa pergunta. Por quê? Você sabe quais são os 5 vegetais mais produzidos no mundo? Milho, Milho, arroz, trigo, trigo, sim, batata ok. e banana. Ok. Banana eu não sabia. Em Olha que volume, né? bacana. Cana não entra porque é um subproduto, não é ela em natura, né? Mas essas são 5 culturas que têm mais output no mundo. E trigo e milho, para mim, era molecão, assim, e a gente tinha uma trilhadora, uma época, num cantinho, assim, na fazenda, era meio molhado, assim, eu cheguei com meu pai lá e tinha uma montanha de milho, assim, aliás, tinha meu avô, meu pai tava lá, e meu avô, e tava debulhando milho na trilhadora, assim, sabe?
E meu avô nasceu em 1913, já morreu. Ele falou: olha, meu filho, olha que fortuna, olha que prosperidade que essa montanha de milho vai gerar na vida das pessoas, né? Então, para mim, milho é alimento e faz energia também, faz alimento é, para ração animal e é muito importante na vida né, de tantas comunidades no mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Milho, apesar Concordo. de ser dispersão ser na América, ele tem um uso pela humanidade que é tremendo e segundo o CIMMYT, né, que é o maior centro de genética do milho no mundo lá no México, a gente está usando um pouco mais de 4% de toda a genética disponível de milho. Então, assim, Potencial. algodão é super sexy, adoro algodão, acho que é a rainha das fibras, a rainha das culturas, mas milho é muito maior do ponto de vista da humanidade. Eu estou muito na vibe da prosperidade, acho que o milho tem uma, o Zé a mais tem anda juntinho com a prosperidade. Com certeza. Abundância, isso mesmo. Exato, é isso aí. E falando em Brasil também, o papel que tem, né, de estar presente em todas as regiões, acho que isso também tem um papel fundamental, né? Uma relevância, acho que a palavra certa é relevância. Vamos lá. Hoje eu ouvi o André Pessoa falando, nós vamos fazer 136 milhões de toneladas de milho esse ano. Cara, é muita coisa. No ano 2000, o Brasil exportava ano sim, outro importava milho. Imagina, depois desse ano a gente foi só aumentando a nossa participação e estamos exportando 42 milhões de toneladas esse ano, né? Então, assim, é muita divisa, é muita renda que está sendo colocada para dentro. A significância. Sim. Vamos lá, seguimos. Avião agrícola ou drone? Isso a turma da Embraer me perguntou. Olha só, estou no caminho certo. O futuro são os drones. Muito bem. Sol a pino ou dia nublado? Sol a pino. Silêncio da lavoura ou barulho da grishow? Silêncio da lavoura. Legal. Isso aqui eu não posso te fazer porque vai te comprometer, porque são marcas de equipamentos. Tá bom, tá bom. Uma é verde e a outra é preta. Uma no sul, outra no norte. Perfeito, ótimo. Agro raiz ou agro da inovação? Muito boa na inovação. Com certeza. Porque a raiz vai persistir. É verdade. Chimarrão ou tererê? Tererê. Legal. Vinho ou cerveja? Vinho. Muito bem. Plantio ou colheita? Plantio. Legal. Semeadura de precisão ou 1 metro de trena? Tecnologia é o próximo passo. Então, você está acabando com a mão, apaga a tecnologia. Então, começa com a trena e passa para semeadura de precisão. Mapa de colheita ou olho do produtor? Mapa de colher. Muito bem. Clima-tempo ou almanaque? Sabe o almanaque? Que é o almanaque? Sei. Clima-tempo. Tu falou que é agricultura e inovação, não pode ser almanaque. Nelore ou Red Angus? Nelore, né? Mais amplo. Muito bem. Cálcio ou magnésio? Magnésio. Muito bem. Safra cheia ou preço alto? Safra cheia. Preço alto eu não controlo, mas a safra cheia tem um pouco mais de controle. É verdade. Se São Pedro ajudar, né? Com certeza. A melhor marca de semente de soja do Brasil? A melhor margem de semente? Não, a melhor marca. A melhor One marca. One Seeds. One Seeds, isso aí, muito bem. Olha aqui, ó. One Seeds, a sua primeira escolha. Já acertamos aí, isso mesmo. Agora, a última, chapéu ou boné? Boné. Tem um bonito aqui também hoje, né?
Muito bem. Rodrigo, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, que a gente possa continuar, né? Podemos escolher outros assuntos para conversar, se você topar, claro, porque foi muito agradável. Com certeza as pessoas vão curtir, vai fazer um sucesso, e não somente levar a comunicação de uma forma leve, a ideia, até algo que você falou na semana passada, quando a gente conversou, levar a comunicação na medida certa, né, no tom certo. Então, esse que é o meu propósito de valor com esse projeto. Levar a comunicação da maneira leve, para que a sociedade nos escute, para que as pessoas do agro também se envolvam e que alunos de agronomia entendam qual que é o nosso papel, qual que é o papel deles, né, quando estiverem saindo da faculdade ali na frente. Então, muito obrigada e que venham outros. Legal, obrigado, Fer. Muito legal. Foi um prazer estar com você aqui. De novo, muito louvável a tua iniciativa. E além da gente se comunicar, né, de a gente falar um pouco do que a gente está vivendo, o que a gente faz para ajudar quem está começando a carreira, mas também com a turma da URB, né, escutar também a turma da URB, né, os anseios, as dificuldades, etc. E desmistificando, né, sem tom professoral, mas na bola, falando, decodificando esse grande cubo mágico que é o agro brasileiro. Exatamente. E a ideia vai ser trazer assuntos muito bacanas, muito, muito legais para conversar, isso mesmo. Muito bem, Rodrigo, muito obrigada. Valeu, Fer.